Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezado amigo da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui entrando no ar com o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro A Gênese de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, aqui ainda nas férias de André Afonso Monteiro, junto com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E vamos dando sequência ao nosso estudo aí, com saudades do André, mas brevemente ele estará de volta das suas férias em Cancún. Nós estamos no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. O pessoal fala de Cancún, mas Cancún é maravilhoso, mas praias paradisíacas. Os mexicanos que digam. André Monteiro vai trazer as fotos. Quem conhece o Nordeste não sonha com Cancún. Tá certo, né? Ela que nasceu às margens do Rio São Francisco. Velho Chico, ele já dá conta de Cancún. Tomou Chegando muitos banhos ali no Rio São Francisco, aprontou muito. Lá. Então vamos lá. Capítulo 1 do livro A Gênese, Caráter da Revelação Espírita, item 12. Vamos ver o que Allan Kardec nos diz. Coloca ele aqui o seguinte: o Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e por conseguinte o destino do homem após a morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Certamente, né? Falamos no último programa e que a comunicação entre o mundo invisível e o mundo visível sempre existiu, mas da forma como Allan Kardec nos trouxe, realmente tem o caráter de uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Kardec conseguiu, como um cientista, como um pesquisador, um educador, trazer a doutrina de uma forma racional, de uma forma experimental. Ele tomava todo o cuidado de mostrar que a doutrina espírita é uma doutrina, como ele mesmo coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, uma ciência nova, Maria de Fátima Miranda. Ele nem coloca como uma religião, ele chama de uma ciência nova. E coloca o artigo A, o artigo definido. O 1 ainda é artigo indefinido. Aí ele diz que o Espiritismo é a ciência nova. Por quê? Porque tudo no mundo material é transitório, o espírito não. O espírito mergulha na matéria para evoluir e depois volta à matéria para educar, entendeu? Então, nós vamos observando que no dia que a ciência humana refletir a ciência divina, nós teremos uma qualidade de vida na Terra exemplar. E a doutrina espírita vem nos trazer. Certo? Não faz muito tempo não, e por esses dias alguém ouviu uma pessoa de destaque dentro da nossa sociedade, um filósofo, a opinião dele sobre o espiritismo, dizendo que o espiritismo é muito infantil. Então, e é uma pessoa que eu gosto de ouvir, sabe? Ele tem pontuações sobre certos assuntos que eu respeito. Não vou falar o nome dele aqui porque é entre ele e Deus. Então, entre eu e Deus até também. Porque ele não falou isso por mal, é falta de conhecimento. Não, aí eu fiz questão de ouvir. A pessoa me avisou e eu fui ouvir. Olha, o que ele falava era qualquer coisa menos espiritismo. Então, pegou toda a fantasia que existe em relação ao mundo espiritual e estava sendo abordado. O apresentador fazendo perguntas realmente infantis e ele respondendo, atendendo à infantilidade da pergunta. Eu falei, ele não conhece Kardec. Ele não conhece a doutrina espírita, né? Compreensível. Muitas pessoas fazem críticas, né, às vezes até duras, em relação à doutrina espírita, e quando você vai parar para ouvir essa pessoa, você percebe que ela não conhece a doutrina espírita. Kardec falava muito sobre isso no livro O que é o Espiritismo. Tem
O Diálogo, de Allan Kardec, né? Um livro que nós recomendamos. Aliás, nós estudamos esse livro Sim. aqui, né? Eu, Maria de Fátima Miranda e a Luísa Guigino, toda sexta-feira, no Luz na Penumbra. Kardec, num diálogo com o cético, né? E o crítico também, mas sobretudo o crítico, ele faz muitas acusações, né, contra a doutrina espírita e tal. E Kardec diz para ele que ele não teria como fazer esses questionamentos, essas críticas tão contundentes, se ele sequer conhecia sobre o que estava falando. E aí, tanto o crítico quanto o cético colocam, como é que você quer que a gente conheça? A gente não tem tempo para isso. Aí Kardec diz, se você não tem tempo para uma coisa, você não critique. Porque assim, como é que eu vou fazer uma crítica? Como é que eu vou falar qualquer coisa, por exemplo, sobre o budismo? Se eu começar a falar alguma coisa aqui sobre o budismo, eu vou falar um monte de besteira. Eu nem vou falar, que eu não sei. Assim, eu não conheço. Eu sei que tem Siddhartha Gautama, Sim. o Buda. Eu conheço alguns princípios gerais do budismo, que eu admiro muito, né? Eu gosto muito. Mas se falasse, Eduardo, faz um programa aí falando sobre o budismo, o que eu tenho que fazer? Convidar um budista. Convidar um budista e também estudar ter para entender. A humildade de sentar e tentar ler, estudar. E Kardec diz que não é ler alguma coisinha, não. Sim. Kardec deixa claro que se você quer falar sobre algo, você tem que estudar em profundidade. Para sustentar os argumentos. Então assim, eu li um livreto, eu li um resumo sobre o budismo. Mas será que o budismo se resume a um livreto, a um resuminho? Então assim, se a gente vai falar sobre algo, a gente tem que se aprofundar. Eu vou ler sobre isso. Eu tive um grande aprendizado, né, que vale a pena a gente compartilhar. Me veio logo na mente isso. Quando eu comecei a fazer psicologia, eu já era espírita, já tinha comido tudo que é livro espírita, eu adorava. Eu lia muito. Eu já tinha lido toda a obra de Kardec, a obra do André Luiz, tudo, de Manuel Filomeno Miranda, e fui para a faculdade. E eu sempre tive um preconceito, na época, né, muito forte contra a psicanálise, do Freud. Uhum. Por quê? Porque eu sabia que era uma linha da psicologia, né, muito importante, psicanálise é extremamente importante dentro da psicologia, mas muito materialista, ateísta. Né? Freud, ele tratava essas questões espirituais como ocultismo. Aliás, foi uma das grandes brigas dele lá com o seu discípulo famoso Jung, né, que já era mais voltado às questões ditas espirituais, transcendentes, enfim. E aí eu comecei a primeira aula, né, a primeira semana de aula. Nós tínhamos um professor, muito bom professor, chamado Fauzi Mansur, não esqueço o nome dele, grande professor, de uma inteligência rara. E ele começou a contar a história da psicologia. Eu estava gostando desde os primórdios, como é que começou a psicologia, tudo muito bonito. Até que ele chegou e falou na psicanálise. Aí ele mexeu comigo, né? Começou a falar em psicanálise. E aí eu levantei a mão, né? Que nem um bobinho, né? Bobinho completo, né? Quando eu lembro desse tipo de coisa, a gente faz cada coisa na vida. E aí eu falei assim, professor, eu não concordo com psicanálise, essas coisas que colocam, não sei o que. Ele ficou me olhando com aquele respeito, como que diz assim, coitado desse tolinho, né? Aí virou pra mim e falou assim, eu não esqueci a frase dele, falou assim, meu querido, você... E ele me deu um fora, mas numa educação e carinhoso. Não foi aquele fora que eu me senti com raiva dele. Ao contrário, eu aprendi a admirá-lo. Ele falou assim, meu querido, você não tá aqui pra concordar ou pra discordar de Sigmund Freud e da psicanálise. Você está aqui para aprender. Você precisa entender o pensamento de Freud e da psicanálise. Concordar ou discordar é uma questão íntima sua. Que fora bem dado. Sala lotada. 40 alunos assim, olhando pra minha cara. Misericórdia. Aí eu baixei a cabeça, não esqueci mais a lição dele. Aí passou o tempo, mas eu tive a humildade de ouvir o que ele me falou. Sim. Eu falei assim, então tá bom. Eu vou entender essa psicanálise. E aí eu comecei a estudar a psicanálise. Comprei tudo que era livro de Freud, comecei a ler. Eu ia lendo e me irritando, Mas eu ia lá, anotando tudo. E eu comecei a ver que muita coisa que o Freud falava era valioso. Sim. Era importante. Ele desbravou a questão do inconsciente humano, né?
Porque até então a psicologia tratava a questão da mente humana como uma mente consciente. E ele mostrou e provou que nós não somos regidos pela consciência, mas sim pelo inconsciente. E ele vai explicando, mostrando tecnicamente, cientificamente, foi muito importante. Ele preparou o terreno. Tanto ele só não foi além, porque na verdade o nosso inconsciente é um inconsciente não de uma vida, sim, mas de muitas existências. Mas tudo bem. Sei que eu estudei tanto aquilo que eu comecei até a simpatizar com algumas coisas, apesar de não concordar, né, com muitas outras. Me mantive pelo conhecimento da doutrina, não tinha como eu concordar com muita coisa. Fato é que eu fiz uma prova de um professor de uma outra disciplina, que era um psicanalista mesmo, um cara que dava aula de psicanálise. Ele fez uma prova dificílima pra gente, onde a gente tinha que fazer uma prova discursiva, acho que 10 questões, escrever pra caramba dentro dos conceitos da psicanálise. Menina, prezados amigos ouvintes, eu tirei 10. Porque você já estava lá, ó. Parecia que eu tinha incorporado Freud para fazer aquela prova. Eu não sei o que aconteceu ali. Aí o professor me procurou depois e falou assim: ô Eduardo, você é psicanalista? Aí eu olhei para ele e falei assim: não, professor, você foi brilhante na prova, Eduardo. Eu falei assim: professor, eu devo isso ao professor Fauzi Mansur. Aí contei para ele, né, a história. Mas eu fiquei muito feliz porque eu não sou um psicanalista. Até hoje, como psicólogo, eu até utilizo algumas coisas que Freud coloca, né? Eu utilizo sim, mas eu não sou um psicanalista propriamente dito. Mas eu consegui entender o que Kardec falou ali. Se você quer criticar alguma coisa, conheça. Quando eu tomei aquele fora carinhoso do professor Fauzi, aquilo me fez estudar a psicanálise e até enxergar nela aquilo que eu não enxergava. Sim. E tirar proveito daquilo que tem de bom ali. E se dá o direito de não concordar e nem absorver outras das coisas. Então, assim, o que a Miranda tinha falado, né, de pessoas que criticam a doutrina espírita, e você vai observar, a pessoa não conhece a doutrina. A crítica, ela não é uma crítica pertinente, ela não é uma crítica racional. É uma crítica de quem não conhece, de quem não leu, de quem não vivenciou. E nós vemos pessoas que se dizem ex-médiuns, ex-não sei o quê, e quando vão fazer críticas, você vê que também estiveram dentro da doutrina e não estudaram, não compreenderam. Então, para criticar alguma coisa, precisamos verdadeiramente ter a humildade de estudá-la em profundidade. Porque isso vai gerar intimidade com aquilo. Vamos seguindo aqui. No item 13, né, você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, estudo do livro A Gênese de Allan Kardec. Estamos no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, item 13. Eu sou o Eduardo Araújo, estou com a Maria de Fátima Miranda. Estamos aqui tocando o programa nas férias de André Afonso Monteiro. Vamos nós aqui. Item 13. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira porque foi providencial o seu aparecimento, e não o resultado da iniciativa, nem de um desejo premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos, encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer, já que hoje estão aptos a compreendê-las. Participa da segunda por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que transmitem e os que recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas ao contrário, recomendado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa. Olha que importante aí, ó. Vamos marcar isso aqui, eu vou até... Eu vou marcar aqui, ó. A doutrina não foi ditada... Tem gente que acha que a doutrina já foi ditada completa e acabada ali. E o próprio Allan Kardec... Tô marcando aqui, Miranda tá marcando aí. Marque no seu livro também, né?
Porque, dita aqui por Kardec, a doutrina não foi ditada completa, nem imposta a crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhes põem sob os olhos e das instruções que lhes dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as consequências e aplicações. Em suma, o que caracteriza a revelação espírita é o fato de ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Olha que item fantástico aí, esse item 13 do capítulo 1. O que dizer, Maria de Fátima? O caráter da revelação espírita realmente é uma obra divina oferecida à humanidade, mas convidando esse homem a compreendê-la para tornar-se parceiro na evolução dela na Terra. Então, a doutrina, diz Kardec, ela não foi ditada completa. Por que a gente frisou tanto isso? Porque tem companheiros nossos que eles desconsideram, por exemplo, tudo que veio depois de Kardec. Nós vemos companheiros espíritas que desprezam a obra de Chico Xavier, por exemplo. Desprezam a obra de Dona Ivone Pereira, desprezam a obra de Valdo Pereira Franco, desprezam a obra de José Raul Teixeira. E aí nós paramos e pensamos, qual o argumento? Dizem eles que a doutrina ela se baseia somente na obra de Allan Kardec. Mas se o próprio Allan Kardec diz que a doutrina não foi ditada completa, e ele vai falar que a doutrina aqui é progressiva, que a doutrina não deu a última palavra, como que esses companheiros se prendem a questões que nós respeitamos, ao entendimento deles, mas se o próprio Allan Kardec, Miranda, deixa claro que não foi dita a última palavra, não estava completa, que novas revelações viriam, mas os companheiros simplesmente rejeitam tudo e assumem uma postura totalmente fechada a qualquer coisa que venha fora da obra de Allan Kardec. Com essa ideia, que é compreensível, porque quem mantém essa ideia é porque só consegue raciocinar até aí, né? Ele tá, esse segmento de compreensão está congelando a lei de progresso. A doutrina espírita não está submetida à lei de progresso. A lei de progresso, quando chega na doutrina espírita, fica congelada. Aí nós vamos observar que isso não é estranho na Terra. Não é estranho, sabe por quê? Porque, olha, o que foi que mais causou sofrimento e dor no movimento cristão depois do Cristo? Foi uma determinada compreensão religiosa se assenhorear da fé na Terra, como sendo de caráter universal, e que desdenhava passos que estavam presentes no cristianismo nascente, como a mediunidade, a interação com os espíritos. Dessa forma, esses segmentos religiosos ficaram mais pobres. Porque para não compartilhar a responsabilidade daquela fé com toda uma coletividade, e um grupo restrito se assenhorear da fé no movimento humano na Terra, começou a negar o intercâmbio mediúnico, a reencarnação. Então, esses mesmos negacionistas em relação à evolução da fé no movimento cristão nascente, depois de Jesus, podem ser parte desses espíritos reencarnados agora, até aceitando aquilo que rejeitavam, como reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, mas ainda negando partes importantes, como sendo a receptividade de momentos mediúnicos autênticos e responsáveis através de instrumentos sóbrios, como é o caso do Chico e outros tantos que a gente nem conhece. Kardec diz aqui também que os espíritos são encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer, já que hoje estão aptos a compreendê-las. A gente lembra, por exemplo, de Jesus. Jesus não disse tudo. Aí quando a gente fala isso, tem pessoas que ficam horrorizadas. Como? Jesus não disse tudo? Mas não está escrito lá, nas palavras que ele próprio teria dito. Muita coisa teria ainda para vos revelar, mas no momento vocês não podem suportar. Pedirei a meu Pai, ele enviará outro Consolador, que vos dirá tudo, relembrará tudo que tenho dito e trará outras informações. Quer dizer, nem Jesus
né, se colocou como aquele que disse tudo. Ele disse o essencial, que era sobre o amor. Agora, ele não poderia explicar mais detalhes sobre a questão da alma, por exemplo, da vida após a morte. Vemos isso no diálogo dele com Nicodemos. O Nicodemos, um doutor da lei, um homem respeitado, conhecedor das Escrituras. Nicodemos não compreendeu quando Jesus fala com ele sobre a reencarnação. Jesus fala com ele que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. E aí que Nicodemos faz a pergunta: Senhor, mas como poderá eu, um homem velho, voltar a nascer, entrar novamente no ventre de minha mãe? E aí Jesus vai explicar para ele que era necessário nascer de novo, que é nascido da carne é carne, o que é nascido da água é água, o que é nascido do Espírito é Espírito, o Espírito sopra onde quer, vai falando. Mas no final, Jesus vai dando as explicações. Ele diz assim: mas se você não me entende quando eu te falo das coisas da terra, como é que você vai me entender quando eu te falar das coisas celestiais? Então, esses conhecimentos, eles vão sendo trazidos gradativamente à humanidade. A doutrina espírita, ela é progressiva, não é qualquer ensinamento que a gente vai acolher como verdade. Falamos isso nos programas anteriores. O espírito A ou B deu uma mensagem dizendo que a Terra é retangular. É a opinião dele, porque ele é o único espírito que está falando isso. Qual era o princípio para nós tomarmos algo como verdadeiro? Kardec disse, era a concordância universal do ensino dos espíritos. Quer dizer, vários espíritos por diferentes médios, em diferentes cantos do planeta, dando uma informação semelhante. Agora, um ou outro falando algo diferente, com todo respeito a esse um e outro, a gente não vai tomar aquilo como verdade. Porque esse nível de compreensão e maturidade respeitável embora, é o que vai construir as castas, entendeu? A seletividade, exclusivismo e também as crenças limitantes. A doutrina espírita, ela é explicativa, mas ela não é impositiva. Ela é inclusiva. Ela abrange todo o contexto humano, retirando o que cada estágio da humanidade ofereceu de uma forma progressiva. Bem, nós estamos chegando aí ao final de mais um programa, né? Acho que informações muito valiosas que a gente está tendo aqui de Allan Kardec, no sentido de compreender a essência da doutrina. Esse capítulo 1º do livro A Gênese é um capítulo simplesmente espetacular, né? Vale a pena, dá gosto de ler, de reler. Sim. Porque aqui a palavra, gente, é a palavra de Allan Kardec, do codificador, trazendo reflexões fundamentais em relação à nossa doutrina. Deixando claro que ela não foi ditada completa, que novas informações viriam, como nós estamos tendo até hoje. E digo mais, o que sabemos hoje ainda é pouco, diante de muita coisa que está por vir. Muita coisa os espíritos não falam porque não temos maturidade. Independente de quem seja Kardec, onde ele esteja, se já reencarnou ou não, mas ele próprio revelado que ele retornaria para dar continuidade. Se está lá no Obras Póstumas, é um documento que estava nos alfarrábios dele. Então, se os espíritos revelam a ele que ele ia desencarnar, mas ele retornaria para dar continuidade, essa continuidade é a nível de aperfeiçoamento, de aprofundamento da base que ele já tinha feito na codificação. É isso. Enquanto André Afonso Monteiro lá está surfando nas águas do Caribe, nós estamos aqui felizes, estudando e com saudade dele. Esperamos que ele possa estar conosco brevemente, desejando aí muita paz, muita luz na vida de todos vocês que nos acompanham. Até o próximo programa, se Deus quiser. Que Jesus nos conduza. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês,
Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Agora, dando continuidade ao estudo desta obra, e no capítulo 8º da segunda parte, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos convida e, através do convite, nos ensina a usufruir das lições contidas em várias encarnações de espíritos que ele classificou, neste capítulo 8º da segunda parte, em expiações terrestres. Nós já começamos a estudar a trajetória de Max, o mendigo. Uma moça rica, certa noite, orou por um mendigo já desencarnado, que costumava dormir na estrebaria do castelo da família dessa moça rica, porque ele, o mendigo Max, não tinha casa. Ela adormeceu e então o mendigo apareceu em sonho a essa moça, que orou por ele, e agradeceu esse espírito a lembrança da prece. E respondeu a ela que queria saber quem era aquele mendigo, ou quem tinha sido aquele mendigo. E então o mendigo, nesse sonho que se apresentou a essa moça, ele explicou a ela, informou a ela que desencarnara em 1850, numa vila da Baviera, quase centenário, conhecido como Pai Max. Não tinha família, sua origem era desconhecida e nos últimos 50 anos de sua longa vida tornou-se mendigo porque ficou inválido para ganhar a própria vida, mas dissimulava a mendicidade vendendo almanaques e miudezas pelas propriedades e castelos da região e era conhecido por essa alcunha, Conde Max. As crianças chamavam-no simplesmente Conde. Ele ria, sem constrangimento. Ninguém sabia por que ele era chamado assim. Nós aqui já levantamos essa hipótese. Será que pelas suas maneiras, pela sua altivez, pela sua fisionomia, porque sabemos que o espírito imprime determinadas características à matéria, ao corpo físico, que lhe serve de instrumento. Mas então, que coisas teria feito esse espírito em encarnações anteriores para vir reencarnar como um mendigo? Ele próprio declara, então, ele declara que durante 150 anos, um século e meio antes, ele ficou espiando no plano espiritual, porque ele tinha sido um século e meio atrás um rico e poderoso senhor daquela região, orgulhoso da sua nobreza, uma fortuna imensa que ele dissipou a serviço dos prazeres de jogo, de deboche, de orgias, e espezinhava e oprimia os empregados, todas as pessoas humildes que ele julgava só deviam viver ou só viviam mesmo para servi-lo em seus caprichos e deviam sentir-se honrados por servi-lo. Ele não fazia uso, era surdo aos queixumes, às tristezas de todos os infelizes. E então ele, na verdade, não experimentou nenhuma desgraça real. Quando tudo parecia sorrir-lhe, foi considerado um dos seres mais ditosos do mundo, mas desencarnou exausto pelos excessos, pelos prazeres, teve funerais suntuosos. Os boêmios, na verdade, lamentavam a perda do ricaço, que lhes fazia companhia. Mas ninguém derramou uma lágrima sequer por ele, ninguém fez uma prece de coração por ele. E sua memória foi amaldiçoada por aqueles cuja miséria ele contribuiu para estabelecer. Só que ele, em expiação na mendicidade e na solidão, volta ao mesmo cenário onde tinha sido esse poderoso senhor,
pobre e sem poder, um desvalido da sorte, pobre, um mendigo, luta árdua pela sobrevivência e sem tempo sequer para qualquer prazer. Aliás, ele nem tinha nessa encarnação motivo para prazeres. Chamado conde, numa situação humílima, vendia pequenos nadas. E nessa encarnação, sem amenidades na vida que lhe dessem qualquer alegria. Desencarnou por velhice, apesar da vida difícil. Funerais devem ter sido muito simples em contraste com os suntuosos que teve quando foi senhor naquela mesma região. Recebeu pelo menos uma prece de coração. Sua memória, então, não era amaldiçoada quando desencarnou como mendigo e não concorreu para a miséria de ninguém. Na verdade, ele viveu na memória. E neste sonho, o espírito Max diz à jovem que orou por ele que era terrível a maldição dos que prejudicamos. Pois essa maldição, disse ele, não deixou de ressoar-me aos ouvidos durante longos anos, que me pareciam uma eternidade. Depois, por morte de cada uma das vítimas, ele era então submetido a um novo espectro ameaçador ou sarcástico, que, segundo ele disse, se erguia diante de mim, a perseguir-me sem tréguas, sem que eu pudesse encontrar um vão esconso onde me furtasse as suas vistas, nem um olhar amigo. Os antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiram, parecendo dizer-me desdenhosos: tu não podes mais custear os nossos prazeres. No plano espiritual, nós sabemos que ele foi, então, colocado diante dessa situação. E, cansado dessa situação, ele se sentiu opresso, sem conseguir vislumbrar o fim dessa situação. Então, pediu a Deus tivesse compaixão. E nessa oportunidade, nesse pedido a Deus, que é um ato de humildade, ele ouviu uma voz, a primeira depois que desencarnara, dizendo: quando quiseres, porque ele pediu a Deus o final da situação. E essa voz lhe disse: quando quiseres. Portanto, estava no poder dele, na vontade dele, se livrar, se libertar dessa situação. Ele então perguntou a Deus o que era preciso fazer. E a voz lhe respondeu: é preciso o arrependimento. É preciso te humilhares perante os mesmos a quem humilhastes. Pedir-lhes que intercedam por ti. Porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Então, a propósito do arrependimento e da fundamental importância do arrependimento, depois do remorso, como uma porta aberta para a possibilidade de libertação do ser, do espírito. E nós lembramos aqui o papel do arrependimento à luz da doutrina espírita, através das perguntas de Kardec, que ele formulou e tomaram a numeração, tomaram os números de 990, 991 e subsequentes, que vamos agora partilhar na preciosa formulação de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. A primeira pergunta, que ele subtitulou como Expiação e Arrependimento, tudo a ver com o caso de Max Mendigo e tudo a ver com todos os espíritos cuja trajetória o nosso querido codificador nos apresenta em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e em O Livro dos Espíritos, como partilhamos agora a pergunta 990 de Kardec aos espíritos orientadores da humanidade.
O arrependimento se dá no mundo corporal ou no estado espiritual? Resposta dos espíritos orientadores da humanidade: no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Nós já vemos que o arrependimento de Max, o mendigo, se deu no plano espiritual e depois de 150 anos. Mas, de qualquer modo, em algum momento de nossa trajetória, certamente nós espíritos haveremos de sentir a necessidade do arrependimento, que é uma porta obrigatória para a nossa redenção, ou pelo menos para nós acertarmos contas com a lei de Deus que está inscrita em nosso psiquismo profundo. Onde está escrita a lei de Deus? Indaga Kardec, pergunta 621 em O Livro dos Espíritos. Resposta dos espíritos superiores ao nosso codificador: a lei de Deus está escrita na consciência. Na pergunta que levou o número 991 em O Livro dos Espíritos, o nosso querido Kardec pergunta: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Você que nos ouve, aqui estudando juntos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, responde como a esta pergunta de Kardec. Nós estamos estudando juntos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte ou internauta, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra. Como respondeu você, mentalmente, a pergunta 991 de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Os espíritos orientadores da humanidade responderam a Kardec: desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. E nós vemos aqui que Max pediu a Deus a oportunidade de voltar para servir aqueles que o serviam e que ele humilhou. Na pergunta 993, Kardec indaga aos espíritos superiores: não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? A questão aqui é a inacessibilidade ao arrependimento no caso de Max. E os espíritos responderam a Kardec: já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. A pergunta seguinte, 994, de Kardec aos espíritos superiores, diz: o homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Estamos aqui em plena situação em que Max, o mendigo, esteve. A resposta dos espíritos superiores: sempre as reconhece e então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa, como é o caso de Max, que humilhou, perseguiu, maltratou os infelizes, os seus empregados também. Contudo, continua a resposta dos espíritos superiores a Kardec: contudo, o arrependimento nem sempre é imediato.
Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. Na pergunta 998, Kardec pergunta: a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Tal é o caso, ou tais são as circunstâncias em que se inscreve a situação do velho Max, de Max o Mendigo, de Pai Max, ou do Conde Max, ou simplesmente Conde. Então nós vemos que o espírito Max declara em sonho à moça rica que orava por ele, que ele se humilhou pedindo perdão aos antigos vassalos e servidores que estavam diante de mim, diz ele, ou diante dele, como ele declara, que pediu perdão aos antigos vassalos e servidores que estavam diante dele. Isso foi para ele, como ele sentiu, como uma nova vida. Aqui nós lembramos que o perdão é o caminho seguro, fácil, rápido, mas reconhecemos que não é tão fácil, mas o caminho é fácil. É que os espíritos que precisamos pedir perdão, é que sentimos que pedir perdão ou oferecer o perdão é mais difícil, porque a nossa inferioridade, o nosso orgulho, a nossa dificuldade de perdoar são esses obstáculos à nossa felicidade. O perdão é um caminho seguro para a nossa felicidade, para a nossa libertação do mal que tenhamos praticado. E é por isso que muitas vezes nós todos experimentamos essa dificuldade de perdoar. Quando praticamos o mal, quando ofendemos a alguém, quando desdenhamos da sua situação, quando ignoramos a sua necessidade, quando consideramos como inferiores a nós os nossos irmãos em jornada, aí, então, nós estamos contrariando a expectativa da lei de Deus com relação à nossa posição de espíritos comprometidos perante a mesma lei de Deus, que é lei maiúscula. E então nós estamos, nesse particular, comprometendo o nosso próprio caminho, comprometendo o nosso próprio objetivo de atingirmos a felicidade. Portanto, o obstáculo à nossa felicidade está dentro de nós mesmos, está na profundidade do nosso psiquismo, está em nossa dificuldade de nos colocarmos em condição também de humildade diante dos nossos irmãos. Uma coisa que nós podemos racionalmente, deliberadamente trabalhar em nós mesmos, porque estamos informados pelo Evangelho de Jesus e pela doutrina espírita de que devemos tratar o outro como desejamos ser tratados na palavra de Jesus e amar os nossos irmãos como nós gostaríamos e gostamos e desejamos ser amados. Então, o espírito Max, o mendigo, diz em sonho à moça rica que orara por ele. Foi a oração de coração que ele recebeu depois de tantos anos
no plano espiritual, na erraticidade, e depois da sua encarnação como aquele Senhor poderoso, porque nenhuma prece foi feita por ele. E essa moça rica fez uma prece pedindo que ela fosse informada de que quem tinha sido esse espírito, e ele vai em sonho responder a ela, que é também uma prova de humildade, porque ele declara como foi perverso para com os outros que estavam diante dele, como empregados ou como companheiros de jornada. Ele rico e os outros pobres, infelizes como ele. Depois se sentiu também. E então ele se declara a ela que se humilhou e pediu perdão aos antigos vassalos, aos antigos empregados e servidores que estavam diante dele. Ele então sentiu que quando fez isso, ele sentiu que aquilo foi como um renascer, como uma nova vida. E que o desespero que ele vivia até então deu lugar à esperança. Agradeceu a Deus com todas as forças de sua alma. E aqui nós vemos como ele diz que se assim se sentiu. Ele diz: a voz acrescentou, porque ele ouviu aquela voz: quando vai terminar este meu suplício? E a voz disse: quando quiseres. E então o que devo fazer? A voz disse: é preciso arrependimento, é preciso te humilhares àqueles vassalos e servidores que ali estavam diante dele, e cujos semblantes, pouco a pouco, mais benévolos, como o próprio Max declara, acabaram por desaparecer. Isso foi para mim como que uma nova vida. O desespero deu lugar à esperança, enquanto eu agradecia a Deus com todas as forças de minha alma. A voz acrescentou: príncipe. Ao que respondi: não há aqui outro príncipe senão Deus, o Deus onipotente que humilha os soberbos. Ele aqui também se colocando nessa condição. Perdoai-me, Senhor, porque pequei, e se tal for da vossa vontade, fazei-me servo dos meus servos, como estudamos há pouco em O Livro dos Espíritos. Alguns anos depois, reencarnei numa família de burgueses pobres. Ainda criança, perdi meus pais e fiquei só no mundo, desamparado. Ganhei a vida como pude, ora como operário, ora como trabalhador de campo, mas sempre honestamente, porque já cria em Deus. Mas aos 40 anos, fiquei totalmente paralítico, sendo-me preciso daí por diante mendigar por mais de 50 anos, por essas mesmas terras de que fora o absoluto Senhor. Nas herdades que me haviam pertencido, recebia uma migalha de pão, tão feliz quando, por abrigo, me davam o teto de uma estrebaria. Ainda por uma acerba ironia do destino, apelidaram-me Senhor Conde. Durante o sono, aprazia-me percorrer esse mesmo castelo onde reinei despoticamente, revendo-me no fausto da minha antiga fortuna. Ao despertar, sentia de tais visões uma impressão de amargura e tristeza, mas nunca uma só queixa de me escapou dos lábios. E quando a Deus aprouve chamar-me, exaltei a sua glória por me haver sustentado com firmeza e resignação numa tão penosa prova, na verdade uma expiação, da qual hoje recebo a recompensa. Quanto a vós, minha filha, diz ele à moça rica que orou por ele, quanto a vós, minha filha,
Eu vos bendigo por terdes orado por mim. E Kardec termina dizendo: para este fato, pedimos a atenção de todos quantos pretendem que, sem a perspectiva das penas eternas, os homens deixariam de ter um freio às suas paixões. Um castigo como este do pai Max será porventura menos profícuo do que essas penas sem fim, nas quais hoje ninguém acredita? Portanto, é a misericórdia de Deus que nos dá a oportunidade para nos corrigirmos e sermos felizes sem que os castigos sejam eternos. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.